Olá, deusa maravilhosa, criadora da sua realidade, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, nesse vídeo eu vou trazer aí alguns casos semelhantes que têm se apresentado nos meus atendimentos. Então, o tema de hoje é sobre a ansiedade. Então, geralmente, a queixa em si, ela é aí relacionada a alguma área da vida. A pessoa chega em mim e fala, estou ansiosa por conta da minha área financeira, ou por conta da minha área amorosa, profissional. Porém, quando a gente vai investigando a fundo, na verdade, ela está negligenciando o autocuidado, a rotina. E uma das grandes coisas é que ela não está ali separando um momento para ela ressignificar algumas coisas que ela tenha passado ali na sua vida, principalmente perda, tá? Sentir o luto. E esse perda e lutos que eu estou me referindo aqui não é só a perda de ente querido, mas também aquela ruptura de relacionamento, ruptura de sociedades, a separação dos sócios, ruptura de amizades. Ela fica ali tentando compreender, vivendo no passado, compreender o que não deu certo ali. E esquece de focar no que ela tem realmente controle, que é na sua vida atual. Então fica ali ruminando aquelas emoções, tá? Não foca naquilo que tem controle, porque o passado, ele já foi. E a única coisa aí que a gente tem como usar o passado é como aprendizado, e nisso sim ele é muito útil. Nesses casos aí que chegam para mim, que eu tenho atendido, a primeira coisa que eu investigo é como que tá a rotina. Se você conhece alguém que está passando por ansiedade, já encaminha esse vídeo para essa pessoa, porque ela aí vai sentir que você realmente se importa com ela e vai provavelmente já se sentir bem, além dela ficar muito feliz sobre as informações que ela vai receber aqui e poder aí observar o que ela está fazendo na vida dela. Então, prosseguindo aqui, a rotina ela é uma aliada muito importante. E essa rotina que eu me refiro é a rotina de autocuidado com o seu corpo. Dar o que ele necessita para ele desempenhar suas capacidades da melhor maneira possível. Porque sem combustível correto, nem o carro sai do lugar. O nosso corpo ele é uma máquina ambulante de hormônios. E ainda mais a gente mulher que tem os nossos ciclos mensais. E tem um vídeo aqui, aproveitando isso, tem um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Ele fala sobre os ciclos da mulher. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, deusa, sem atender às necessidades do seu corpo, fica muito difícil, muito complicado você atingir a sua auto performance. Fica quase impossível você ir operar na sua capacidade máxima. Então, a primeira coisa que eu peço aí nos meus atendimentos é o hemograma completo, que eu estou pedindo agora, para a gente fazer esse complemento, né? Então, já sugiro aí para você já consegue aí pesquisar, né, investigar como que tá os seus hormônios. Você pode ir no posto perto da sua casa, no posto do seu bairro e conseguir aí pedir um encaminhamento para fazer esses exames. Eu resolvi começar a fazer esse pedido porque tem muita gente que está desnutrida mesmo tendo um peso legal, mesmo a pessoa tendo uma boa aparência. E isso influencia diretamente, completamente no seu estado mental e também no seu equilíbrio, tá? Hormonal. Ou seja, muitas pessoas mesmo comendo ali, ela está desnutrida e completamente inflamada, e isso é muito danoso para o nosso cérebro. E essa falta de nutrientes, ela interfere muito no como o nosso cérebro ele funciona. Além disso, a pessoa também ela está ali completamente desidratada, tá? Quando você está ali sentindo sede, o seu corpo ele já está te enviando um alerta de que ele está desidratado. Você não pode deixar o seu corpo chegar a esse ponto de sentir sede para realmente ir pegar um copo d'água para beber. Quando você sente sede, você já está desidratada, ok? Tem muitos casos de pessoas aí que estavam com falta de nutrientes no corpo, a pessoa estava depressiva e quando conseguiu fazer esse realinhamento aí alimentar, a pessoa saiu do quadro depressivo.
Tem alguns documentários na Netflix bem interessantes sobre alimentação que eu até sugiro aí vocês assistirem. Não estou lembrando o nome agora, mas vou tentar dar uma pesquisada para sugerir aqui para vocês, para fazer essa indicação, que é muito importante vocês entrar em contato com esse conhecimento para realmente dar um porquê para o seu cérebro de você estar fazendo isso, de você estar se alimentando melhor, de você estar se cuidando, tá? O cérebro ele precisa de um porquê para fazer as coisas. Então, a variedade na alimentação, ela é muito importante. São eles que vão trazer aí essa base nutricional eficiente, como a proteína, carboidrato, frutas, legumes, verduras e a água. Eles que vão trazer essa base, esses componentes que o nosso corpo precisa para um funcionamento adequado. Tá? Então, dependendo das coisas aí que você come, que você se alimenta, influencia diretamente no seu humor, tá bom? Então, vamos supor aí que você está num dia bastante ansiosa. Você já está ansiosa, acordou ansiosa. Então, vem aquele turbilhão de pensamentos. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Você já está acelerada, não está comendo direito, você não está dormindo direito. E aí, eis que você tem a brilhante ideia de tomar um café. Tomar um café, que é um super estimulante. Sabe o que você está fazendo? Praticamente, você está ali pegando fogo. E ao invés de você pegar água para apagar o fogo, você vai com o café e taca gasolina. É praticamente isso. Quando você pega o fogo e taca gasolina, o que acontece? Pega mais fogo ainda, lastra mais ainda, tem mais danos ainda. Ou seja, o café, ele não vai te dar ali o que você precisa, ele vai te deixar mais agitado ainda, vai te deixar mais ansiosa ainda. E não é só o café, tem pessoas aí que tomam álcool, faz uso de drogas, energéticos. Alguns desses componentes, eles vão dar aí uma falsa sensação de energia e outros vão dar uma falsa sensação de relaxamento. Só que ambos a longo prazo vai te trazer aí um prejuízo enorme. Então, qual que é o padrão de comportamento aí que mais repete? A pessoa faz o uso de algum desses componentes e aí tem aquela falsa sensação de bem-estar e aí quando começa ali bater o efeito rebote, que vai acabando o efeito do componente do álcool, da droga, do café, do energético, o que a pessoa faz? Ela vai e procura mais uma dose, né? Mais um copinho de café, mais ali um copinho de energético, mais um destilado e tudo mais. E aí, qual que vai ser o condicionamento do seu corpo? Ficar viciado naquilo. Depender de algo externo para se sentir bem. E isso não é legal, isso não é natural. As pessoas elas estão normalizando coisas que não são para ser normais, porque não estão percebendo que isso a longo prazo vai trazer um prejuízo enorme. Vai ser muito difícil, tá? Não é impossível, mas é difícil trazer o equilíbrio do seu corpo de volta quando você fica aí viciado nesses componentes externos para se sentir bem. Então, a dificuldade que eu me refiro de restabelecer o equilíbrio não é só por questões da consequência, mas também por questões da dependência. Então, primeiramente, eu investigo a questão da rotina, tá? E essa rotina, ela engloba alimentação, movimento e conexão. A gente acabou aqui de falar do bloco da alimentação, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do movimento. O movimento, no caso, é o exercício físico. O exercício físico, ele não importa a modalidade que você escolha, o importante é se movimentar, o importante é se mexer, porque a gente já foi preparado, moldado para se movimentar. Isso é natural do nosso corpo. Se olhar lá no princípio, na história da evolução, você verá que o ser humano passava ali por dilemas, alimentação e segurança. E isso fazia com que a gente ali, nossos ancestrais, eles se movimentassem de forma natural. Por quê?
eles ficavam ali à mercê desses dois problemas: caçar comida e se manter seguros. Tanto ficar ali em alerta, na caverna e tal, tanto também para brigar por disputa de territórios. E hoje em dia está muito mais assim fácil, tá tudo nas nossas mãos, as coisas elas ficaram ali muito acessíveis. Através de um aparelho celular, a gente consegue ali ativar o modo de segurança da nossa casa, ver a questão da câmera de segurança, a gente consegue pedir alimentos através de iFoods. A gente vai lá, faz uma ligação, liga para a polícia se está acontecendo algum problema. Então, hoje em dia, a gente faz o menor esforço possível, por conta aí dos mercados, iFoods, muros, câmeras, cerca elétrica. E um simples toque, a gente tem tudo nas nossas mãos. Olha que legal! Você já tinha parado para refletir o quanto que a nossa evolução tem essas bases aí super diferentes? Que hoje você praticamente é uma rainha, um rei, não sei quem está assistindo esse vídeo, que você é mais milionário do que um rei naquela época. Você tem muitas coisas que um rei não tinha. Muitas regalias, muitas vantagens e benefícios. O quão interessante é a gente fazer essa comparação na evolução da nossa espécie. E aí eu te paro também aqui para fazer uma reflexão sobre a falta da evolução que teve no nosso cérebro. Para o nosso cérebro, a gente ainda está lá naquele modelo animal. A gente é um animal racional. Para o nosso cérebro ainda é importante esse mecanismo de defesa de economizar energia. E com isso faz com que ele vai nos direcionando a ter certos tipos de pensamento de preguiça, de negatividade, tudo isso para nos proteger. Só que a gente não precisa disso mais. A gente foi evoluindo como sociedade, temos aí tecnologias, conseguimos aí agora fazer transplante de órgãos, a gente consegue fazer várias coisas que naquele momento no passado não conseguíamos imaginar o tamanho da evolução que teria a sociedade. Mas os nossos resquícios ancestrais nos levam aí a ter movimentos e ações animais, às vezes nos deixando refém aí da questão do medo e dessa economia de energia. Então, quanto menos energia você gasta, melhor é, porque mais energia a gente vai ter ali para lutar, né? Luta ou fuga, para lutar ou correr. Então, o tal do gastar energia à toa coloca a gente num estado, né, perigoso de sobrevivência, coloca em risco a nossa sobrevivência. Naquela época, se a gente fosse aí, na época das cavernas, se a gente fosse aí jogar bola, fazer academia, como exemplo, tá bom? Eu sei que não existia isso, mas para ficar mais didático aqui, mais fácil a compreensão. Se a gente fosse fazer isso, não teríamos energia para caçar, energia para lutar contra os nossos inimigos. Tá? Então, antes era um movimento em torno ali, movimento em torno da sobrevivência. Hoje, o nosso movimento ele tem que ser mais planejado em torno aí da saúde. A gente precisa se planejar para sair de casa, se planejar um tempo ali do nosso dia para fazer um exercício, seja um yoga. Então agora a gente tem que se planejar, porque a falta de movimento vai nos deixando sedentários. A falta de movimento vai nos atrofiando. A gente vai perdendo a flexibilidade, a mobilidade. E isso é muito danoso para a gente. Tem muita, mas muita novinha por aí com dores de senhoras de 80 anos. Será que você se identifica com isso? Então, tudo que a gente não usa estraga mais rápido, né? Tudo que a gente não usa, o tempo come. Então, vou dar um exemplo aqui, né, para você compreender de uma forma mais bonitinha. Vamos pensar aí na questão da árvore. A árvore, o estado natural dela é precisar de nutrientes e de água. E percebe que a falta desses nutrientes interfere diretamente na qualidade do fruto? Pois é,
nós somos praticamente ali com a essência parecida, porque a natureza ela tem o seu estado natural das coisas. Ou seja, quando a gente negligencia o nosso autocuidado, né, ali as necessidades do nosso corpo, isso prejudica a interação que a gente tem na vida das pessoas. Isso interfere diretamente na qualidade da nossa vida e também na forma que a gente transborda os nossos sentimentos na vida de outras pessoas. Então, reflita sobre isso. A forma que você agrega na vida da outra pessoa, a forma como você transborda na vida de outra pessoa, isso tem total correlação da forma que você se cuida, da forma que você se trata. Eu quis trazer esse exemplo da árvore, pois um dia eu escutei uma reflexão da seguinte forma, onde dizia que a árvore, ela tem ali os seus frutos, ela tem a sua sombra e nada disso é para ela. Ela produz para os outros, ela agrega na vida das pessoas e nós somos da mesma forma. Ficamos aí bem, ficamos felizes, temos o autocuidado para depois transbordar na vida de outras pessoas. Geralmente, o que o pessoal faz? Primeiro, prioriza o outro. Mas o natural da vida é o quê? Se nutrir, buscar ali o alimento, buscar o movimento, buscar a sua própria conexão. E aí, ficando bem, você consegue transbordar essa energia que tem dentro de você para a vida de outras pessoas. Então, separe um momento para você se planejar, para você se cuidar, para você se conhecer e aí poder então fazer diferença no mundo através da sua vida, através do seu exemplo. Porque é muito fácil a gente dar um conselho a alguém, porém o exemplo ele arrasta, o exemplo ele atinge muito mais o outro. É muito melhor você ser uma inspiração para uma pessoa do que você ser aquela pessoa chata que fica tentando dar conselhos que o outro não pediu. Então, a sua essência de dar frutos é isso: você se cuidar, se conhecer, ficar bem e transbordar essa energia gostosa de bem-estar para as pessoas e para o mundo. E aí as pessoas vão olhar para você e falar: poxa, você está tão bonita, o que está acontecendo? Você está tão bem, tão feliz. Você chega no ambiente, o ambiente muda para melhor. O que está acontecendo? O que você está fazendo? E aí, nesse momento, você descobre que você não só abriu a chave da sua prisão, mas também você vai servir de chave para abrir a mente de outras pessoas. Se você já sentiu isso, eu confesso que essa sensação é muito gostosa, é muito prazerosa. Eu tenho certeza que alguma coisinha aí, né, do que eu falei aqui, você já experimentou na sua vida. Alguém já te elogiou e você sentiu esse bem-estar, esse poxa, realmente não tinha reparado. Mas aí você começa a olhar com bons olhos, começa a olhar com amor para os seus resultados, né, para as suas conquistas e realmente reconhece a sua evolução. Isso é muito prazeroso. Então se movimente, ok? Ache aí alguma atividade que você gosta de fazer, não importa, tá? Observa o que você gosta de fazer. Não queira aí pegar alguém na internet, a pessoa está fazendo academia, está dando resultado, a pessoa está fazendo pilates, está dando resultado, a pessoa está correndo, está dando resultado, bicicleta. Não, procure o que você gosta de fazer, o que te dá prazer e vai ser muito mais fácil de você começar a fazer isso diariamente, ok? Não fique pegando o resultado dos outros e comparando, pegando uma régua e medindo a sua vida com a vida da outra pessoa. Você pode sim experimentar o que o outro está fazendo, mas não ache que o resultado dele vai ser também o seu, ok? Cada um tem seu processo, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua própria história. Então vamos fechar esse bloco aqui sobre o movimento. Vamos para o bloco da conexão, tá? A conexão que eu digo aqui é a sua espiritualidade e isso não tem nada a ver com religião, ok? Essa conexão é com você mesmo, esse momento com você, quando você faz as coisas que você gosta,
a forma que você interage com as pessoas, tá? Os momentos que você separa aí para planejar a sua vida, seus projetos, as reflexões que você faz sobre a sua vida, sobre a sua evolução, a gratidão que você tem aí pelas coisas que você adquiriu, a rotina ali, o ritual que você tem de dormir, de acordar sempre no mesmo horário, a diminuição também das redes sociais, que essas redes sociais elas se enquadrariam ali naqueles estimulantes no quadro da alimentação que a gente conversou, né, anteriormente. Então essa diminuição das redes sociais também, essa conexão com você mesmo, sem ficar ali com algo externo, essa conexão com a parte divina que habita dentro de você. Então separe esse momento para planejar sobre a sua vida, para ver realmente sobre o que você gosta. A gente tem essa mania de não gostar de pensar, de não gostar de sentar, parar para ver o que realmente a gente quer da vida. E é isso que vai fazendo com que a gente vire aquela bola de neve e vai aceitando determinadas coisas e vai vivendo um dia após o outro e vai empurrando com a barriga, deixando de tomar determinadas decisões que vão ser completamente importantes para a nossa trajetória, para atingir os nossos objetivos. Então separe esse momento, seja aí no final de semana, no sábado, no domingo. Eu gosto muito de planejar no sábado ou no domingo a minha semana, e aí eu faço uma tabelinha, coloco ali os meus hábitos, as coisas que eu preciso melhorar. Então, te aconselho a fazer o mesmo, preparar a sua semana, porque o nosso dia ele sempre começa no dia anterior. Você separando a roupa da academia, você ali fazendo alguma refeição, né, um dia anterior para te adiantar algumas coisas. Então, parando para analisar o que você vai colocar como prioridade no próximo dia, o que você vai fazer na hora que você acorda, né? Se você tem um tempo flexível, se não, planejar acordar 1 hora antes do horário que você vai para o trabalho para tomar aquele café da manhã mais reforçado para te dar energia, ou para fazer um exercício e para fazer também um exercício físico. Então, planeje o que você vai fazer no próximo dia. Às vezes fica difícil para sentar e organizar sobre o mês, o ano. Começa pequeno, planeje o próximo dia, sempre o próximo dia, para que isso vai assim condicionando a sua mente para ela ver que aquilo está fazendo parte do seu hábito e aquilo ali está realmente agregando. Então, vai aos poucos, planeje o próximo dia. Depois que você acostumar ali com a rotina, você ir se adequando, você pode planejar também a sua semana. Vai começando pequeno para não ficar tão pesado para sua mente. Tem muitas pessoas que têm também uma dificuldade de conseguir descansar, de separar um tempo para descansar. Com as redes sociais, a gente começou a ficar num estilo muito de comparação, de produtividade, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e acaba que às vezes você fica enrolando, você acha que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo nada, porque sua vida está no mesmo lugar. Tudo está acontecendo do mesmo jeito. Os resultados são sempre os mesmos. Então, procure analisar o que está acontecendo no seu dia. Reflita se você não está negligenciando também essa questão do descanso. Então, não é para você, eu vou separar um dia para descansar. Veja realmente se isso faz sentido. Você tem que ver o que faz sentido para o seu corpo. Se você for descansar e ficar lá pensando no que você tem que fazer, não adianta. É planejar uma rotina. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso, sobre a rotina, para te ajudar aí a organizar, a colocar você como prioridade, a encaixar as coisas de uma forma mais dinâmica, para você não ficar se cobrando tanto e ficar nessa dificuldade de se permitir ao descanso, ok? Então, minhas deusas, o ponto-chave que eu queria trazer é esse. Quando a gente começa a reorganizar nossa vida, a colocar a rotina de autocuidados em prática, automaticamente a ansiedade ela some. Na maioria dos casos, isso não é uma regra, mas na maioria dos casos, isso interfere muito. E quando você começa a
olhar para o que o seu corpo, o funcionamento dele precisa, você começa ali a dar o que ele necessita realmente para ter esse funcionamento da melhor maneira, você tira esses gatilhos, você tira essa falta de equilíbrio hormonal. Dê primeiro o que o seu corpo precisa e depois a gente olha os outros pontos, como já aconteceu. A pessoa veio com sintomas ali de crise de ansiedade, choro, tremedeira, e aí a gente fez esse processo de investigar como que estava a questão hormonal, os exercícios, a conexão. A gente conseguiu reverter o caso. Se ela precisar ir procurar um médico para fazer uso de medicamentos, então conseguimos fazer essa reversão, porém depois aconteceu uns casos isolados dessas sintomas da ansiedade. Porém, esses sintomas foram bem mais leves do que aquela crise de choro, a tremedeira, o mal-estar, né, a ânsia, a vontade de vomitar e tudo mais. Então foi mais um pensamento acelerado, aquela vontade de sair fazendo as coisas, correr, lutar, né, a luta ou fuga, do que propriamente aquele mal-estar que ela estava sentindo anteriormente, que estava atrapalhando o dia dela. Então aconteceu casos isolados e aí a gente começou a observar o quê? Tá tudo ok na sua rotina? A gente vai para os outros pontos, como eu já tinha mencionado. O que é os outros pontos? Qual que é o gatilho que está fazendo você ter essa crise de ansiedade? Então a gente começa a observar o quê? O ambiente que você está inserida. E aí esse ambiente pode ser o ambiente de trabalho. A maioria dos casos começa no trabalho ou em questão de relacionamento. Você está ali tendo interação com pessoas que estão te dando esse gatilho de ansiedade. E o que a gente pode fazer aí? A gente começa a trabalhar com as coisas que você tem controle. O que é as coisas que você tem controle? Você tem controle sobre os seus pensamentos, você tem controle sobre as suas emoções, o que vem a você e como que você escolhe reagir perante a isso. Você também tem controle de falar sim ou não para determinadas pessoas. Então, começamos ali a investigar, a traçar uma estratégia onde ela conseguia ter uma interação, às vezes, menor com aquelas pessoas que estavam dando o gatilho da ansiedade para ela e também uma ruptura de um relacionamento que estava ali lhe causando mal. Então percebe o quanto que as coisas na nossa vida têm etapas para serem cumpridas. Então, nesse caso da ansiedade, a gente começou ali cuidando do corpo, depois observamos os gatilhos, né, o ambiente que aquela pessoa estava inserida, para poder ter ali informações para realmente traçar estratégia para resolver aquela situação. Estou trazendo isso para você de uma forma que você consiga refletir que você não precisa, às vezes, ir ao médico para tomar remédio, porque tudo hoje em dia é questão de remédios, é remédios. Ah, tô espirrando, remédio. Ah, tô com dor, remédio. Ah, tô com isso, remédio. E com isso, já aconteceu de eu atender uma pessoa que ela fez ali um contato com uma outra pessoa que conseguiu uma receita onde ela começou a tomar um antidepressivo sozinha. E aí, ela começou com uma dose super alta e quando ela se sentia bem, ela parava de tomar e tinha uma crise muito mais forte, dava um mal-estar muito maior para ela do que aquela crise de ansiedade. Então, assim, você vai mexendo com o seu cérebro de uma forma que vai prejudicando o seu processo de melhora. Então, reflita sobre isso, sobre esses pontos que eu trouxe para você. Tudo na vida é uma etapa. Não estou dizendo que não tome remédio. Não, primeiro comece pela etapa de olhar se você está dando aí as coisas que o seu corpo precisa para ficar bem. Depois, olhe como que está o seu ambiente, a interação com as pessoas, né? O que você consegue ali ressignificar nas suas interações, no seu dia a dia. E só depois, se você não estiver sentindo bem, você procura
um médico realmente para ver ali o que está acontecendo. Então, tem como a gente reverter as situações indo pela busca de causas naturais. Porque geralmente você vai chegar no médico, o que ele vai fazer? Ele vai olhar pelos sintomas. E o que ele faz? Ele cuida dos sintomas. Ele não vai olhar para as causas, ele não vai se importar com a sua história, com o que você está fazendo no seu dia a dia. A não ser que você passe por uma psicóloga e depois por uma psiquiatra, ok? Mas se você vai numa Santa Casa, num hospital, o que ele vai olhar? Logicamente, se você tiver uma crise de ansiedade, como já aconteceu comigo, né? Eu tive uma crise de ansiedade bem forte. Eu fui parar na Santa Casa e o que eles fizeram comigo? Eles trataram dos sintomas. Eles me deram um medicamento que praticamente eu fiquei sedado um dia. Eu só dormia. Então, você que já passou por isso, você consegue perceber que quando você chega nesses ambientes, eles vão tratar os sintomas. E aqui a gente precisa olhar para as causas, o que você está produzindo no seu dia a dia para ter esse bem-estar sem precisar de componentes externos para te fazer bem, para se sentir feliz, ok? Então, no meu caso, eu tive aí uma gestação anembrionária. Então, foram 3 meses que eu fui descobrir, e aí tive que fazer um processo de curetagem e tal, isso mexeu muito com os meus hormônios, e mesmo tendo ali a rotina de autocuidado, alimentação, exercícios, isso acabou influenciando no meu mental, que aquilo gerou um trauma muito grande no meu mental. Isso acabou ficando no meu inconsciente. De alguma maneira, isso acabou vindo à tona por quê? Qual que foi o gatilho? Eu não separei aquele momento para ressignificar o que tinha acontecido comigo. Porque na minha cabeça, só o fato de eu ter o conhecimento, de eu buscar ficar em contato com essas coisas, né, de energia, de espiritualidade, de neurociência, tudo isso já era automático ali no meu dia a dia e isso já estava resolvido dentro de mim. Mas não, o meu corpo, ele sofreu traumas, ele sofreu ali uma desregulação hormonal. E aí aconteceu de ter este momento de luto, onde eu não vivi. Então, o meu corpo, ele queria separar esse momento para sentir esse luto que eu não tive. E aí, quando que você sabe que você já resolveu sobre aquele assunto, sobre aquela história dentro de você? Quando você consegue falar, igual eu tô falando aqui agora, contando para vocês, isso não te dá vontade de chorar. E você não se sente mal, seu peito não aperta. E você não tem essas sensações ruins de desconforto no seu corpo. Então, quando você quer saber se você realmente já resolveu aquele assunto dentro de você, perceba quais são as sensações no seu corpo. E toda vez que eu ia falar sobre isso, eu falava de uma forma leve, porém, quando eu ficava sozinha, ao refletir sobre isso, eu sentia um aperto no peito. Eu senti um vazio, eu senti uma culpa, eu senti um peso. E eu não resolvi, não separei o momento, como eu disse no início do vídeo, não separei o momento para ter o luto. Só foi acontecendo as coisas, a bola de neve, e quando vi, estava dando uma crise de ansiedade e fui parar na Santa Casa. Tive que utilizar de medicamentos. Então, perceba como que está o seu dia a dia. Esse exemplo que eu te dei aqui da minha experiência é para você ver que todos nós estamos suscetíveis a ter essas sensações, a passar por essas coisas que dão desconforto a gente, mas tem toda uma etapa, tem todo um processo para você realmente resolver. Então, como eu fiz esse processo? Tava me cuidando, tava tendo a rotina tudo ok. Então, cheguei lá na médica, falei, olha, tô fazendo isso e aquilo. Ela me fez umas 50 perguntas. Graças a Deus encontrei uma médica muito, muito boa. E aí ela me fez várias perguntas. Então, a gente fez ali uns 6 meses de medicamento. Ela respeitou a minha vontade. Eu propus para ela que eu não queria tomar
medicamento, porque eu tinha muito medo de ficar dependente. Por o meu corpo ele ser muito desintoxicado, né? Eu não faço utilização de açúcar, de carne, de leite, essas coisas mais pesadas. O meu corpo ele já tá desintoxicado, então tudo que eu como ali de diferente eu passo mal. Então ela respeitou todo esse meu processo e me receitou um medicamento que era ali numa dose baixa e que não causava essa dependência. Então, eu fiz esse processo aí de acompanhamento com ela durante 6 meses e depois a gente já fez o desmame. Olha como que é as coisas, né? O processo. Então, verifique como que tá a sua vida, se você tá tendo as etapas corretamente, os processos, se você está vivendo os processos de forma natural, sabe? Porque quando a gente tá bem e você fica mal, você percebe esse contraste. Agora, quando você tá mal, tá tudo indo mal, você tá dormindo mal, você tá se alimentando mal, você tá com falta de energia, tá tudo dando errado na sua vida, se alguma coisa ruim acontece com você, você nem percebe, porque sua vida já tá uma completa aí. Então, você nem percebe essa diferença, não tem o contraste. Tipo, tem um monte de lixo ali, né, na sua vida. Tem um monte. Então, um saco de lixo que for colocado lá não vai fazer diferença. Agora, percebe um jardim bonito, bem cuidado. Se alguém coloca um saco de lixo ali, vai ter um contraste. Você vai ficar com vontade de ir lá e tirar aquele saco de lixo ali, ou aquela sujeira ali. Então, se tem alguma coisa ali que está fora daquele ambiente, você vai perceber. Então, se já está natural para você, se isso é normal, você acordar irritada, acordar ansiosa, ter cansaço, né? Você acabou de acordar, você dormiu 8 horas, acordou, está cansada ainda, você está com esgotamento mental. Então, se o ambiente está sujo, está tudo desagradável, isso não é natural. Mas quando você está com a rotina de bem-estar, funcionando ali adequadamente, tudo redondinho, igual aqueles dias, sabe? Quando você vai entrar de férias ou você vai ali ter uma viagem que você estava desejando já tem algum tempo, sabe aquela sensação que nada te abala? Ah, eu vou entrar de férias, amanhã vai ter folga. Eu tô dando esses exemplos que são mais assim palpáveis, que acontece mais corriqueiro. Então, nada te abala, porque você está feliz, você vai ter um dia de descanso, você vai viajar, você vai sair de férias. Então, aquela sensação, sabe? É a mesma sensação que você vai ter quando ter a sua rotina de autocuidado redondinha, trabalhando ali para você. Se alguma coisa acontecer de ruim, você vai perceber, você vai ter a sensação no seu corpo e vai conseguir identificar aquilo e fazer uma ressignificação. Sua vida vai estar fluida, vai estar tudo dando certo, que delícia, que maravilha. É fácil? Não, tá? Porque se fosse fácil, todo mundo estava feliz, todo mundo estava saudável. Então, assim, é uma questão de escolha diária. Você amar você mesmo, é você colocar esforço nisso. Você sentar ali, separar um tempo para planejar a sua vida, para refletir sobre as coisas que você gosta. E aí essas coisas vão virando hábitos na sua vida. Vai ser natural você ficar feliz, porque esse é o natural. A gente ficar bem. Tem várias coisas que engloba aí a questão do hábito, tá? A forma que o cérebro reage a esses comportamentos, a essas ações. Não vai dar para falar hoje sobre isso, né? E isso vai ficar aí como um tema, uma sugestão para um próximo vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, comenta aqui, fala para mim o que você vai começar aí na sua rotina hoje. Se tem interesse na continuação desse assunto, fala a sua opinião, tá? Que é muito importante para mim saber o que você pensa, o que você acha. Eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Um beijo, deusa maravilhosa, criadora da sua realidade. Até o próximo vídeo.